Glória a Deus, graça e paz, amém, amados? Estão motivados nessa manhã? Parece que não, vou perguntar de novo. Estão motivados nessa manhã? Motivação se expressa, concorda? Aleluia! Há uma expressão, né? Daquilo que nós temos por dentro. Não fica só dentro, se expressa. Se estamos transbordantes por dentro a respeito de algo, isso vai se expressar exteriormente. Amém? Aleluia! Eu me lembrei agora de certa feita Jesus decidiu ir para Jerusalém. Foi uma decisão dele naquele momento específico da vida dele. A Bíblia fala que ele estava com a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Ele enviou alguns discípulos à frente, né, no caminho até Jerusalém, e ele teve que passar por Samaria. Os samaritanos não se davam bem com os judeus. E Jesus entrou em Samaria, e a Bíblia diz que ele estava com a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Os samaritanos não receberam Jesus, porque isso foi expresso pelo semblante dele. Diz que o semblante de Jesus expressou a sua intrépida resolução de ir a Jerusalém. Os samaritanos viram isso. Por isso que não receberam ele bem. Então, sabe, as coisas se manifestam também por fora. Uma intrépida resolução que tenhamos por dentro a respeito de algo, pode ter certeza, as pessoas vão fazer a leitura olhando para você. Elas sabem onde você está indo. Então não é algo que só fica por dentro na vida cristã, concorda, gente? É trabalhado por dentro, mas se expressa. Fica tão forte por dentro, é tão transbordando por dentro, que exteriormente aquilo vai se manifestar e vai ser como uma leitura. As pessoas vão fazer uma leitura, olhar para a gente e saber que nós estamos com a intrépida resolução a respeito de algo. Amém? Então, se estamos motivados, eu vou dizer, com certeza o exterior demonstra isso. Amém? Se realmente estamos transbordantes em motivação, essa motivação vai ser vista, vai ser, com certeza, sem a gente fazer força. Amém? Sem fazer força. É algo que é produzido de dentro para fora. Aleluia! Então, quando a gente disser que está realmente motivado, amém? Que isso tenha uma expressão em todas as dimensões do nosso ser. Amém? Espírito, alma e corpo. Aleluia. Que tome conta da gente isso. Amém? Aleluia. Eu ministrei domingo passado sobre interesse pelos assuntos de Deus. Por uma pergunta feita: você tem interesse nos meus assuntos? Deus perguntando. E desde aquele dia aquilo mudou na minha vida, mudou a minha vida. Porque ele disse para mim: eu tenho assuntos para você. Eu tenho assuntos. Deus tem assuntos para os seus filhos, concorda? O pai tem assunto. Agora, a questão é se os filhos estão interessados nos assuntos do pai. Às vezes os filhos não estão, concorda? Eu estou falando até naturalmente. Às vezes os nossos assuntos não são mais interessantes para os nossos filhos, né? E aí é uma condição do filho. Se interessa ou não pelos assuntos do pai. Aí eu estou falando nós como filhos, Deus como pai. Como não ter interesse nos assuntos do pai? Sabe quais são os assuntos dele? Coisas grandes e ocultas que não sabes. Esses são assuntos dele. Essa palavra grande aí significa grande em magnitude e extensão. E oculta significa segredos inacessíveis. Deus quer tornar conhecido para mim e para você segredos inacessíveis e coisas grandes em magnitude e extensão. Esses são os assuntos dele. Estou só dizendo isso aqui para a gente ficar estimulado por esses assuntos. Não é um assunto qualquer. E nos assuntos de Deus está a tua vida, está a minha vida. Faz parte do assunto dele. Eu quero
quando sentar na mesa com Ele. Entenda essa expressão, sentar na mesa, porque mesa dá aquela conotação de comunhão. Eu quero que nessa mesa, no continuar da minha vida, esteja mais assuntos dele na mesa do que meus. Amém. Aleluia. Do que os meus assuntos. Mais assuntos dele. Eu quero, eu desejo. Aleluia. Aleluia. Porque Deus tem assuntos para nós. Amém. Num momento como esse aqui, devemos estar estimulados. É como sentar à mesa com Ele e ouvir os assuntos, amém, que Ele tem para nós num momento como esse, num culto coletivo. Deus tem assuntos, concorda, gente? É uma maneira da gente ter comunhão com Deus. Aleluia. Como se temos interesse pelos assuntos dele, eu vou te dizer, nós vamos ter uma conotação totalmente diferente de culto. Interesse pelos assuntos dele. Amém. Tanto no momento coletivo como no momento individual, no nosso devocional, na nossa vida diária, porque a vida cristã é um pacote, não é apenas uma coisa, é um pacote, e tudo que está dentro do pacote precisa ser valorizado. A gente pode até escolher algumas coisas do pacote, mas essa não é a proposta. Tudo que está dentro do pacote de Deus, aquilo tem valor, aquilo tem importância, aquilo produz resultado. Deus nunca faz algo, ou nunca diz algo jogando uma palavra ao vento. Deus não está atirando aí para saber se acerta em alguma coisa. Deus não faz isso. Deus tem rumo certo, Deus tem propósitos certos. Então tudo que Deus estabelece tem um propósito. Então um culto como esse aqui tem um propósito. Amém? Um momento como esse tem um propósito divino e Deus quer apresentar assuntos. E todas as vezes que nós estamos aqui pela manhã são bons assuntos. Pelo menos eu estou sentado aí e o que eu tenho recebido nos domingos pela manhã aqui são bons assuntos vindo da parte do Pai. Aleluia, são bons assuntos. Então tudo parte de desejo pelo assunto, de interesse pelo assunto. Quando a gente se interessa por um assunto, a gente faz das tripas coração. A gente sabe fazer isso. Porque aquilo nos interessa, a gente é capaz de investir, a gente é capaz de dar mais do que a gente tem, porque o assunto interessa. É assim que a gente vive. E está errado não. Mas eu estou falando aqui de interesse do Pai. Assim como a gente sabe agir quando algo nos interessa, e a gente investe até mais do que a gente podia, porque aquele assunto nos interessa, que os assuntos do Pai também estejam nesse nível para nós, a ponto de investir. Amém? A ponto de dificuldade alguma ser problema. Porque quando a gente tem interesse em um assunto, dificuldade alguma é problema. A gente faz algo, né, para tirar aquilo da frente, por causa daquele interesse, daquele assunto que nos interessa. Amém, gente? Estou apenas te estimulando, e eu também me estimulando a me interessar mais pelos assuntos do Pai. Porque Ele tem assunto para nós. E eu desejo, isso muda a vida. Amém? Muda a sua vida, muda a minha vida. Quando Deus revela algo para você, gente, é fascinante. Isso muda a nossa vida. Transforma. Aleluia. Amém. Então vamos continuar com o tema, né, que estamos falando aí dos dons, do serviço. E a Bíblia informa que há diversidade nos dons. Amém? Isso é assunto do Pai. Então deve ter o nosso interesse. Queria que você abrisse em Romanos. Se você perdeu as outras escolas dominicais, está lá no YouTube, abre lá. Amém? Se interessa pelos assuntos do Pai, a gente faz qualquer coisa. Amém? Se a gente perdeu presencialmente, a gente corre. Opa, não posso perder esse assunto não. Vou lá no YouTube. Oh, glória. Então, Romanos capítulo 12. Aleluia. No versículo 1, diz assim: rogo-vos. Essa palavra rogar significa pedir com insistência por uma razão. Então é importante o que vem depois. Isso aqui é um rogo de Deus. Rogo-vos, pois irmãos, então está falando conosco, está identificado para quem está endereçado esse ensino. Quantos irmãos tem aqui? Amém? Pelas misericórdias de Deus. Então aqui também é um apelo grande, não é?
Veja, para ele chegar ao que ele quer falar, veja o que ele percorre. É um rogo, um pedido com insistência, aos irmãos, e ele pede pelas misericórdias de Deus. Então, o que vem na frente é importantíssimo. Amém. E o que vem depois? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quem apresenta a você o seu corpo? O que é apresentar o corpo como sacrifício? É evitar que os membros do nosso corpo façam algo que desagrade a Deus. Quando você recusa fazer algo, o seu corpo fazer algo que desagrada a Deus, você está oferecendo o seu corpo como sacrifício agradável a Deus. Aleluia, amém. E isso deve ocorrer dia a dia. Dia a dia nós temos a oportunidade de exercermos o ofício de sacerdotes. Sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Aqui tem um sacrifício que eu e você como sacerdotes, afinal ele nos constituiu como reino e sacerdotes. Então, se ele te constituiu como reino, ele tem uma expectativa que você opere nesse ofício. Se ele nos constituiu como sacerdotes, ele tem uma expectativa que a gente opere nesse sacerdócio. Pedro fala sobre isso, que nós somos sacerdócio santo. Porque nós somos casas espirituais de Deus para oferecer como sacerdotes sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então você é sacerdote. A Bíblia diz sobre isso. Amém? E aqui apresenta um sacrifício que agrada a Deus. Apresentar o nosso corpo como sacrifício. Amém? Isso é ofício de sacerdote, viu gente? Você é o sacerdote. Aleluia. Existem outros sacrifícios, se você for lá para Hebreus capítulo 13, fala sobre o sacrifício de louvor dos nossos lábios. Mas também fala em fazer o bem e a mútua cooperação. São sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Então, como sacerdotes, precisamos observar quais são os sacrifícios que nós vamos oferecer na nova aliança. E está revelado. É só a gente pegar aquilo que está revelado e exercer. Amém? Então, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente fala muito sobre isso no nosso ministério, na nossa igreja, que nós não devemos nos conformar com este século. Esse século tem um caráter. Existe um caráter desse século, o caráter desse mundo. E ele diz: não se conforme com o caráter desse mundo. Não se assemelhe. Amém? Aleluia. Isso é o que devemos fazer. Não se assemelhe com o caráter desse século. Podemos traduzir assim: com a ideia desse século. Mas transformai-vos. Então você transforma pela renovação da nossa mente. Renovar significa tirar algo velho e colocar algo novo. Tirar um pensamento velho e colocar um pensamento novo. Como isso ocorre na nossa vida? Pela meditação na palavra de Deus. É necessário renovar a mente. É o que a Bíblia está dizendo. Fala sobre mente. Aleluia. Com um objetivo, para que eu e você prove, experimente da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então passa por esse processo de renovação da mente. Eu e você provarmos de tudo que é bom, de tudo que é agradável, de tudo que é perfeito. Passa pelo processo da renovação da mente. Então isso me diz que se não renovarmos a mente, nós vamos estar aquém de provarmos daquilo que é bom, agradável e perfeito. Tem um caminho a percorrer para que se estabeleça, se manifeste na nossa vida aquilo que Deus já expressou que quer para nós. Ele quer que você prove, Ele quer que você experimente. Eu também. Provar e ver de como o Senhor é bom. Não é só saber que o Senhor é bom, é provar que Ele é. É ter experiências da sua bondade. Essa é a convocação dele para nós. Ele tem interesse de manifestar a bondade, não apenas para que a gente saiba e ministre um bom sermão quanto aquilo, mas que a gente experimente realmente aquilo que a gente está pregando, aquilo que a gente está crendo. Aleluia! É só a gente se adequar àquilo que ele informa. Amém? E ele continua dizendo: porque pela graça de Deus, pela graça me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Aleluia. Tem muita coisa boa aqui, importante. Porque pela graça que me foi dada. Amém? É pela graça. Aleluia. Não queira viver uma vida ou servir a Deus sem a manifestação da graça de Deus. O dom que você recebeu foi pela graça. É pela graça. Amém. Aleluia. Deus pode nos fazer abundar em toda graça. Graça, como definição, favor imerecido. Mas tem outras definições de graça. Capacidade sobrenatural de Deus em nós para fazermos aquilo que humanamente seria impossível. Então, você tem um ofício, você tem um chamado, você tem um dom, você tem algo a fazer para o Senhor, é pela graça. É pela graça. Amém? Aleluia. Paulo disse: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja de Deus. Às vezes a gente pega um versículo e isola, amém? E cria uma doutrina. Paulo estava falando e se definindo nesse instante e momento sem a graça. Aí sem graça, sem a graça de Deus fica sem graça. Quando Paulo disse, eu não era digno nem de ser chamado apóstolo, tem um fundamento por que ele disse isso. Porque ele está falando de uma vida dele por um certo tempo sem a graça de Deus. Qual foi o fundamento? Eu persegui a igreja. Quando foi que ele perseguiu a igreja? Quando ele não tinha revelação da graça. Mas no versículo seguinte, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Veja que existe uma diferença de você se definir sem a graça e você se definir com a graça. Com a graça, Paulo diz: eu sou apóstolo. Sem a graça, ele diz: eu não era nem para ser digno de ser chamado apóstolo. Mas com a graça, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, eu sou apóstolo, sim. E é importante para que a gente desenvolva o nosso serviço, termos revelação da graça de Deus. Amém. Aleluia, porque volto a dizer, sem a graça de Deus fica sem graça. Aleluia. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Trabalhei muito mais do que todos eles. Então Paulo não estava reclamando, porque trabalhou mais do que os outros. Existe uma característica que a gente pode perceber em nós e ter atenção, é quando a gente está servindo a Deus, quando a gente está trabalhando para Deus, se está havendo reclamação, porque está trabalhando e porque tem alguns que não estão trabalhando, e eu estou aqui sozinho, fulano de tal podia estar me ajudando. Isso é uma característica, isso pode ser uma característica, um resultado da graça nessa pessoa não estar operando. Pode estar fazendo pela força do braço e por isso reclamação chega do que faz. Porque se for fazer algo para Deus reclamando, não faça. Deus não precisa disso, Deus não precisa de esmola, porque isso é uma esmola dada. Quando eu sirvo a Deus reclamando, é esmola. Olhe para Deus e vamos ter vergonha de dar esmola a Ele. Deus não precisa da nossa esmola. Deus não é esmolé. Então observa. A Bíblia informa que a gente deve fazer as coisas sem contenda e sem murmuração. Se está murmurando, se Isaías está murmurando porque está servindo a Deus e está olhando para os outros que não fazem e começa a reclamar, tem uma característica forte: talvez a graça não esteja operando nele, porque Paulo disse: trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando a graça está operando, você está disposto para fazer por 10 se for necessário.
Amém? Está disposto para que aquilo funcione, é de Deus. Eu entrei nisso, tem pessoas pulando fora do barco, eu fico, e essa graça vai operar de uma forma que isso aqui não vai afundar, porque eu vou continuar aqui. Quando a gente entende que é de Deus, e que Deus não precisa de esmola do nosso serviço e do nosso ofício. Quando estamos reclamando por uma escala, quando estamos reclamando porque vou ter que acordar mais cedo para fazer algo para Ele, que me importa e é da minha responsabilidade, talvez a graça não esteja operando. E aí, quando a graça não está operando, pode haver um perigo de a gente estar dando esmolas a Deus. Esmolas no tempo, esmolas no serviço. Tá bom aqui, Senhor? Amém, gente? A graça. Aleluia. A graça é pela graça. E ele diz, não pense de si mesmo além do que convém. Então no nosso serviço há uma diversidade de dons. Amém? No corpo. Não pense além de si mesmo. Não pense além do que convém. Aleluia. Amém? Porque quando a gente começa a pensar além do que convém, naquilo que a gente faz, isso pode gerar comparações. E geralmente comparações vai gerar frustrações. É muito ruim viver uma vida de comparação. Eu já vivi. É muito ruim. Se comparando, medindo com a régua do outro, aí vai sempre se achar em falta. Ao invés de estar celebrando, está chorando. Por causa da comparação, família se comparando a outra. Já ministrei sobre isso aqui na igreja, meça-se com a régua correta. Aleluia! E não com a régua do outro. Porque isso pode fazer com que também eu pense além do que convém. Sabe, e esse pense além do que convém, estava orando e o Senhor falando algo. Se você pensa que aquilo que se passou comigo não vai se passar com você, você está pensando além do que convém, a respeito de si mesmo. Entenda, Jesus é o nosso padrão, concorda? Jesus é o nosso padrão, precisamos olhar para Ele. Aquilo que Jesus sofreu na cruz, nós não precisamos sofrer. Ele foi substituto. Ele nos substituiu na cruz. Então na cruz Ele levou as nossas doenças. Amém, gente? Ele nos substituiu. Levou todas as nossas enfermidades. Está lá em Isaías 53. Eu já vi alguém dizendo que Isaías 53, quando fala sobre enfermidade, é enfermidade espiritual. Já vi alguém pregando isso. Ele fala que não é enfermidade física. Mas aí quando eu li Mateus capítulo 8, eu vi Mateus dizendo que Jesus curou a todos para que se cumprisse aquilo que estava escrito no livro do profeta Isaías. Ele levou as nossas enfermidades. Então era enfermidade física mesmo. Porque naquele momento pessoas foram curadas de enfermidades físicas, todos. E Mateus se refere ao que Isaías falou em Isaías 53. Então aquele ensino para mim acabou ali, porque eu tinha algo na palavra dizendo, era enfermidade física, sim. Porque se não era, vamos ter que falar com Mateus. Amém, gente? Mateus nos enganou, Mateus ensinou errado. Vamos ler a palavra, para ter cuidado com certos ensinos que estão por aí. A segurança é aqui. Eu ouvi aquilo e eu comecei eu tinha que ter outro fundamento ali. E aí encontrei Mateus 8. Eu digo, então esse ensinamento aqui está fora. Está limitado. Então, não pense além de si mesmo, além do que convém. E ele estava falando comigo a respeito de cura, na área de cura. E o Senhor estava me dizendo assim, não pense que onde você chegar, todos vão ser curados. Porque se você pensar assim, você está pensando além do que convém.
Por quê? Porque Jesus chegou na cidade dele. Houveram poucas curas e nenhum milagre. Aí o motivo é expresso lá. Não é porque ele não queria, não é porque faltou poder, mas foi por causa da incredulidade do povo. Mas onde Jesus chegou e havia expectativa e havia fé, todos foram curados. Paulo chegou na ilha de Malta, impôs as mãos sobre o pai de Públio, que estava com disenteria. Se fosse Isaías, eu dizia: faça um chá de camomila aí que é bom. Camomila para acalmar e depois dá um chá de erva cidreira. E ainda tem um chá melhor, que é o chá do crente, capim santo. Esse é o chá do crente. Apesar de eu não gosto de nenhum tipo de chá. Mas ele impôs as mãos. Ele impôs as mãos. Públio foi curado e disse que todos os enfermos na ilha foram levados a Paulo e todos foram curados. Se havia um hospital lá, fechou. Fechou porque não tinha mais, não tinha demanda. Paulo, porque ele entendeu, imporam as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Ele só estava obedecendo o que ele fez, o que Jesus ensinou. Então ele estava dizendo: não pense além do que convém. Se algo aconteceu comigo e você acha que não vai acontecer com você, você está pensando além do que convém. A questão da cruz, da doença, do pecado e da morte, esse aí não, a gente não passa por isso. Mas vamos dizer, Jesus foi perseguido por pregar o evangelho, por pregar a verdade. Não pense que você não vai ser, se você estiver pregando a verdade e vivendo a verdade. Porque se você pensar que não vai ser perseguido por causa da verdade, você está pensando além do que convém. Ele disse: o mundo me odeia, porque eu dou testemunho que as obras deles são más. Se eles me odiaram, eles vão odiar vocês também. Então não pensa que onde você chegar, e mesmo dentro da sua família, fora no trabalho, porque você está andando na verdade, vai ser tudo favorável para você. Lembra que se odiaram ele, odeia você, que está andando na verdade como ele andou. E o mundo, se o mundo não está nos odiando, a gente precisa avaliar alguma coisinha com a gente. Talvez a gente esteja bem associado a eles, ao mundo. Talvez ainda há uma associação com o mundo, por isso que não há ódio. Mas se a gente anda na verdade, pode ter certeza, amém? O mundo vai te odiar, mas você está no caminho certo. Agora você não pode pensar que o mundo não vai te odiar. Se odiou ele, odeia você. Aleluia. Às vezes nós podemos pensar além do que convém. Amém. E o que eu estou dizendo aqui é um parâmetro muito bom para a gente entender sobre isso. Não pense além do que convém, pense com moderação, a respeito de si mesmo. Aleluia. Oh, glória. A gente vê a vida de Jesus, uma vida de oração. O que é pensar além de si mesmo? É achar que dá para viver sem uma vida de oração. Amém? Aleluia. Dá para viver uma vida com Deus sem oração? Olha para Jesus. O culto acabava para todos, para Jesus não. A gente pode ter um exemplo de um culto poderoso. Que culto poderoso foi aquela multiplicação dos pães, concorda? Que culto poderoso, que ensino poderoso Jesus manifestou aí, ensinou aquele povo. 3 dias, ensinando. 3 dias de culto, bênção. Às vezes nós estamos no culto de 2 horas e não aguentamos estar. Estamos incomodados com a hora. Se passar mais meia hora do culto, é um Deus nos acuda. Às vezes estamos assim. E o que dizer? 3 dias. 3 dias de culto. No final disso aí, quando Jesus ensina tudo isso, diz que o povo estava admirado. Talvez falte a admiração nossa para a palavra. Isso precisa ser restaurado em nós. Se estiver assim, amém, gente? Se estivermos assim, restaurar a admiração pela palavra de Deus.
a gente vai ser capaz de passar 3 dias. Vamos ser capazes, sim. E depois, multiplicação dos pães, todos foram para casa, discípulos para o mar, num barco, Jesus para o monte. O culto acabou para todos, mas para Jesus não. Aleluia! A gente precisa dessa disposição. Amém? O culto foi bom, tá, aquele momento foi bom, mas o que é que tem aqui? Às vezes Deus quer que a gente chegue em casa e dê continuidade ao culto. Aleluia, eu não sei você, eu já cheguei assim em casa. Eu percebendo por dentro que Deus queria que eu desse continuidade, continuasse ali. Amém? O buscando. Com certeza Ele tinha assunto para mim naquele dia. Além daquilo que Ele manifestou naquele culto coletivo, que foi muito bom. Mas às vezes pode acontecer isso. Você vai perceber por dentro. O culto não terminou ainda para mim não. Tem algo aqui. Olha o que Isaías fez. É fantástico. Aí a gente precisa aqui entender que fantástico é Deus, meu amado. Fantástico é o Senhor. Aleluia. Ele precisa ser o nosso fantástico. Amém? Que a gente possa se levantar dizendo: é fantástico. Quem? Ele. Aleluia. A Bíblia diz que graça, 1 Pedro diz, 1 ou 2 Pedro, graça e paz vos sejam multiplicadas. E isso vem pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem graça e paz multiplicada? Porque a Bíblia diz que graça e paz pode ser multiplicada, ou deve ser. Vem pelo conhecimento, benção. Ele dá o caminho das pedras. Se a gente quiser fazer diferente, a gente pode até fazer, mas não vamos ter o resultado. O resultado que Ele já expressou. Estou falando ainda dos serviços e dons, estou falando sobre graça. Aleluia. Amém. Se defina pela graça. E aí você não vai, nem eu, pensar além do que convém. Oh glória, e vamos fazer muito mais pela graça. A graça operando. Uma capacidade sobrenatural em nós, em movimento, que faz, que nos capacita a fazer aquilo que humanamente seria impossível. A graça faz isso. Aleluia. Amém. Não pense, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Alguns crentes dizem, mas eu não tenho fé, então não nasceu de novo. Porque para nascer de novo, fé teve que operar, concorda? Somos salvos pela graça, mediante a fé. Quando você nasceu de novo, fé operou. Alguém falou para você sobre o plano de salvação, você creu. Amém? Aleluia. A fé vem pelo ouvir. Foi lá no início, você nasceu de novo. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Ninguém vai botar essa dúvida em mim. Eu tenho certeza que eu nasci de novo. Há uma testificação do Espírito Santo com o meu espírito que eu sou filho. O Espírito Santo diz Abba, o meu espírito, eu digo Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Aleluia. São verdades que precisam ser vividas. Estarmos persuadidos disso. Aleluia. Amém. É pela graça. Então você recebeu uma medida de fé quando nasceu de novo. Sabe que a fé cresce? A fé cresce e o amor aumenta. Paulo deu esse testemunho a respeito dos Tessalonicenses. O crescimento da fé deles e o aumento do amor. Isso é um crescimento ajustado do cristão. Cresce em fé, aumenta em amor. Cresce em fé,
aumenta em amor. Cresce em fé, aumenta em amor. Crescimento ajustado. Aleluia. Amém. Então repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então vamos olhar para o nosso corpo e a gente testifica o que Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito. Nós temos um corpo com vários membros, mas nem todos têm a mesma função. Será que Paulo queria falar aqui sobre o corpo humano? Não, ele quer falar sobre o corpo de Cristo. Ele traz um exemplo natural para explicar um exemplo, para trazer um entendimento espiritual. Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos. Diga, nós somos membros uns dos outros. Aleluia. Tendo, porém, diferentes dons. Segundo o que, gente? A graça. Segundo a graça que nos foi dada. Oh, glória. Eu estava ouvindo um ministro ontem e vendo como Deus opera nos dons através daquele ministro. Dele chegar no shopping center e tem uma pessoa no caixa e Deus diz para ele: diga para ela isso, isso e isso. E ele chega: licença, eu lhe conheço? Não. Tenho algo para lhe dizer. Aquela situação que você passou com o seu filho 2 anos atrás, no dia 19, tanto. Aleluia. E a partir daí havia uma revolução dentro do restaurante. Os dons começaram a operar para outras pessoas, livrando, salvando, apresentando Cristo, porque os dons de operação sempre vão exaltar Cristo, não vai exaltar a si mesmo. Os dons precisam operar na igreja, os dons espirituais. Esses dons vão sempre exaltar a Cristo. Você pode ver muitas coisas sobrenaturais por aí, pessoa adivinhando o pensamento do outro. Nada que lhe exalta a Cristo não vem do Espírito de Deus. Porque quando vem do Espírito de Deus, Cristo vai ser sempre exaltado. Cristo vai ser sempre apresentado. Fica fácil saber, amém, por aí, por esse fundamento, qual o Espírito está operando ali. Porque quando é o Espírito Santo, Cristo vai ser exaltado, apontado. Porque ele veio para glorificar Jesus, exibir a glória de Jesus. E o que é a glória de Jesus? Tudo que Jesus é, tem e pode em manifestação. Isso é a glória. Então eu fiquei admirado. Admiro demais a unção que está sobre ele. Ele falando sobre aquilo. Mas Deus me falou algo. Porque você pode ficar admirado pela unção que está sobre outra pessoa, mas você não pode achar que é para você, que você vai operar da mesma forma que ele. Aí está o perigo, aí você vai imitar pessoas, aí você não vai ser genuíno, e Deus unge genuínos. Você não precisa ser outra pessoa. Amém? Eu posso admirar a unção que está sobre aquela pessoa, como ela se move. Mas gente, é a unção específica para ele. Então a gente precisa ter cuidado, admirar, mas não querer imitar e achar que tem que ser daquela forma. Porque pode não ser para você, mesmo que você esteja no mesmo ofício que aquela pessoa. Eu admirando aquilo, Deus me salvou logo, eu acho. Porque ele disse assim: isso aí não é a capacidade dele, é uma capacidade nele. Não sei se você entendeu. Eu entendi. Não é a capacidade dele, é a minha capacidade nele. Então, se eu te dizer uma coisa, no reino não é a tua capacidade, é a capacidade dele em você. Há diversidade. E há operações diferentes no mesmo ofício. Você pode pegar profetas
que eles se movem diferente, não precisa ser da mesma coisa, aquele padrão. Olha para os profetas que tem no nosso ministério e a gente vai ver que eles operam de forma diferente, se movem de forma diferente. Amém? Aleluia. É como você ter um melão e tem várias espécies de melão, não é assim? Tem aquele melão amarelo, como é o nome daquele melão? Um amarelinho. Não, japonês não. Oi? Não, é aquele tradicional mesmo, que é amarelinho ele, bem amarelinho ele. Aí tem o japonês. São vários tipos de melões. Todos são melão. Amém? Aleluia. Então há diversidade dos dons. Não é só uma função. Agora, naquela função, naquele serviço, pode haver operações diferentes. Aleluia. O modo de operar. E aí a gente entende, não é a capacidade dele, é a capacidade nele. Porque se pensarmos que é a nossa capacidade, já estamos pensando além do que convém. Aleluia. É a capacidade dele em nós. Aleluia. Veja. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Diferentes dons. Há diversidade. Ele é tão lindo que ele diz que ele mostra aqui como a gente deve se comportar. Amém? Se é misericórdia, com alegria. Não é com um biquinho. Se ensina, esmere-se no fazê-lo. Aleluia. Precisamos observar isso. Eu sei que existe o glamour muitas vezes levantado, o glamour do ofício, o glamour do dom, mas a gente tem que olhar como operar naquele dom, como a Bíblia informa. Ensina, pois esmere-se no ensino. Esmere-se no fazê-lo. O que é que você faz? O que é que eu faço? O que é que eu entendo hoje como algo que Deus colocou em minhas mãos, que faz parte do meu chamado, do meu ofício, da minha função? Como eu estou fazendo isso? Como eu disse, será que eu estou dando esmolas a Deus? Esmolas do meu tempo? Esmolas da minha habilidade? Preciso ver isso. Porque volto a dizer, Deus não precisa de esmolas. Aleluia. Amém. Deus não precisa da nossa esmola. Às vezes nós estamos, eu vou falar por mim, fazendo as coisas como se estivesse fazendo algo tão estupendo que Deus precisa entender que eu estou fazendo e estou fazendo como se fosse algo grande demais. Estou gastando muita energia. Como se isso fosse superar o que Ele fez para nós. Como tudo que a gente faz para Ele, de uma certa forma, supera o que Ele fez. Nunca, jamais. Nunca, jamais. Pensar assim é pensar além do que convém. O nosso serviço a Deus deve ser como uma oferta de amor. O que a gente faz para Deus deve ser como uma oferta suave, que levanta um aroma suave.
Aleluia. Amém. Não deve ser algo pesado para nós, muito pesado. Aleluia. Está pesado para fazer para ele? Eu vou te dar um conselho. Se está pesado para fazer para ele, ele tem um conselho: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para você. Porque servir a Deus não é sinal de perda. Não é sinônimo de sobrecarga. Não. Amém? Não. Aleluia. Para encerrar, você já percebeu, e a gente nas outras escolas se falou muito bem no serviço, nos dons, dom ministerial, não é? Que tem um objetivo, tem uma finalidade de aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço. Então todo santo tem um serviço, e Deus dá ferramentas para aperfeiçoá-lo, para ele se vir bem. Entrou no corpo de Cristo, tem um serviço, tem uma função, e Deus dá ferramentas. A gente já ouviu aqui, você sabe, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, não é assim? E Deus deu uns para apóstolos, para profetas, mestres, dons ministeriais, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, eu não posso me aperfeiçoar sem me submeter à unção desses 5 dons ministeriais. Sinto muito, se quisermos fazer de outra forma. Porque está tão claro, ele dá o caminho das pedras. A unção sobre essas pessoas que ele levantou é para aperfeiçoar os santos. Então logo, se eu não me submeto a essas unções, não vou ser aperfeiçoado. Logo, eu não vou desempenhar bem o meu serviço. É simples a gente ler, entender e compreender. Não tem mistério não. Então quando eu me submeto, quando eu me exponho a essas unções, que foi Ele que concedeu, não foi homem algum. Quando eu considero essas unções, quando eu honro essas unções, um resultado vai se manifestar em mim, o santo, você, o santo. Aperfeiçoamento, maturidade. Aleluia. Consequência disso, desempenhar bem o serviço. A quem? A Deus. Aleluia. Conselho: considere as unções. Considere o serviço do seu irmão, a unção que está sobre ele. Considere e honre. Amém. Assim como a gente honra as unções que estão sobre aquelas pessoas nos 5 dons ministeriais, vamos honrar todas as funções do corpo. Todas. Aleluia. Não vamos escolher não a quem está honrando. Não vamos escolher ao líder que eu me afeiçoo, então é esse que eu me submeto. Aquele que eu não me afeiçoo, eu me torno submisso. E para onde é que vai o princípio da palavra? Onde é que está o princípio da palavra? Onde é que está Deus aí na nossa vida? Se fazemos do nosso jeito, mesmo conhecendo, mesmo sabendo. Não vamos desempenhar bem o serviço dessa forma não. Agora deixa eu te dizer algo, nós vamos prestar conta. E quando eu falo prestar conta, que não é para causar medo a você não. E não é para que você faça pela pressão da prestação de contas não. Porque eu vou te dizer uma coisa, se a gente está bem, a gente não vai ter medo de prestar contas. Quantos sabem disso? Quando um aluno é estudioso, é aplicado, ele não tem medo do dia da prova. O professor aqui sabe disso, tantos anos.
alunos aplicados, alunos que estudam, alunos que se dedicam. Estava na hora da prova na carteira, tentando colar do outro. O que é que se percebe? Concentrado, não é, irmão Pedro, focado, lá respondendo. Porque se preparou para aquilo. Então, se a gente faz bem, a gente não vai ter medo da prestação de contas, não. Prestação de contas vai ser algo bom para a gente se apresentar. Vai ser motivador. Veja como é importante, não é? Para nós. Amém? Eu não estou falando em perfeição, eu estou falando em fazer bem. A gente está sendo aperfeiçoado. Ninguém está aqui perfeito não, viu gente? Por isso que a gente está se expondo a esses ensinos para a gente ir se aperfeiçoando. O que deve estar no nosso alvo é crescer nessas coisas, progredir. Amém? Nesse aperfeiçoamento. Então precisamos considerar as unções que estão sobre as pessoas. Amém? Considerar as funções do corpo de Cristo, honrá-los. É necessário. E aí, abra por favor Colossenses. Não, Filipenses, perdão, Bessa. Filipenses 2, versículo 1. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, nada. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja aqui. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si. Quem é que faz isso? Quem é que tem condições de fazer isso? Considerar o outro superior a si mesmo. Diga assim: o humilde. Faça por humildade, aí vírgula, considerando. O orgulhoso não tem ninguém acima dele. Mas a figura da humildade é essa aqui, ó. Baixar a cabeça. O humilde cumpre isso aqui. Considere cada um superior a você mesmo. Nesses últimos dias eu vi uma ministração de Simon, numa reunião simples, ele falando sobre esse versículo, e isso me tocou, e eu vou passar aqui para vocês. Essa palavra considerar, ela está relacionada às estrelas. Meu Deus, nem sabia. E parece que não tem nada a ver com o contexto aí, né? Está relacionada a uma constelação, a estrelas. Por quê? Porque os navegantes da época, eles se orientavam pelas estrelas. Eles não tinham bússola, não tinha GPS, era pelas estrelas. Eles olhavam para o céu, eles olhavam para as estrelas, para eles serem guiados ali no mar. Ele dizendo, tem tudo a ver. Considere uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, nós somos uma constelação. Nós somos uma constelação. Você e eu. Eu não sou a única estrela. Você não é a única estrela nessa constelação. Por isso que precisamos olhar para as estrelas. Aleluia. Sabe, você olhando para as estrelas, e a gente está falando em corpo de Cristo, você vai perceber qual é a que está brilhando. E você se submete à que está brilhando. Dentro dessa constelação. Em algum outro momento, talvez seja você brilhando na constelação. Os outros se submetem, se considera.
uns aos outros superiores a si mesmo. Meu Deus, isso trouxe uma clareza tão grande para mim, que eu estou dizendo: Isaías, você não é a única estrela, você faz parte de uma constelação. Olhe para elas, olhe para as estrelas e veja qual está brilhando, porque a que estiver brilhando, você considera superior. Aleluia! Uma palavra vinda de Deus muda o curso da nossa história, muda o curso da nossa vida. Aleluia! Olhe para as estrelas. Amém? Somos uma constelação. Todos são importantes, toda função é importante no corpo. E no nosso convívio, considere o outro superior a você. Aleluia! Aos humildes, o Senhor concede a sua graça. Deixa eu olhar aqui para as estrelas. Meu Deus do céu, é uma constelação mesmo. Amém? Estão brilhando. A luz de Cristo. Aleluia. Desenvolva seu dom. Vá em frente. Dê o melhor. Dê tudo do mínimo que você pode dar. Dê tudo. Aleluia. Nós vamos crescer juntos. Amém, gente? E no final, nós vamos dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Amém? Pai, nós te damos graça e te louvamos por essa oportunidade. Obrigado por teu ensino nessa manhã. Te rendemos graças. Seja teu nome exaltado sempre, engrandecido. E oramos para que a revelação da tua palavra esteja em nosso coração, iluminando o nosso entendimento, para que possamos andar, Senhor, de forma digna, agradando-te em tudo. Aleluia, e frutificando em toda boa obra. Te rendemos graças por essa igreja e por parte do corpo de Cristo nessa igreja, crescendo e avançando, Senhor, em o nome de Jesus. Amém? Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo nessa manhã? Se você está aqui, você tem uma oportunidade de entregar sua vida. Estou vendo aqui todos de casa. Tem alguém que se desviou do caminho, quer voltar hoje para o Senhor? Confesso, se alguém levantasse a mão aqui, seria uma surpresa para mim do desvio. Mas eu faço o convite, né? Sabe lá. Tem alguém Tem alguém que recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Se estiver aqui, vem agora. Os conselheiros aí, olha o sorriso deles aí. Eles oram por isso, eles oram por salvação. Eles querem trabalho, viu, gente? Eles querem trabalhar. Salvação, batismo do Espírito Santo. Tem alguém? Então, se todos estão batizados, falam em outras línguas, eu motivo você a orar em outras línguas. É uma linguagem sobrenatural de oração. Deus não faz nada sem propósito e que não funcione. Aleluia. Tem alguém com alguma dor, enfermidade, que é oração para cura? Pode vir para cá, benção. Se tiver, nossas mãos estão pingando de cura. Esse celular é bom demais. Ele cai e não quebra. Tem alguém? Porém, os moços enfermos serão curados. Glória a Deus. Amém? Logo mais à noite, motiva você a buscar os assuntos dele. É uma oportunidade. Amém, gente? Aleluia. 18 horas. Vai ser bênção.